pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu organizo o meu caderno da faculdade. Eu uso um caderno só, mas esse daqui, ele é de 10 matérias, então cabe bastante matérias aqui. E ele é o que está me atendendo nesse semestre. Eu tenho 5 matérias nesse semestre, por isso que tem 5 divisórias aqui, e eu vou estar mostrando para vocês como que eu estou me organizando a cada matéria. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi colocar estes negocinhos aqui, tipo post-it, para eu marcar quais são as matérias. Então, como atualmente eu tô com 5 matérias, coloquei 5 divisórias e cada divisória corresponde a um dia. Então, essa primeira aqui é segunda-feira, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque fazendo essas divisórias aqui, eu já consigo abrir certinho na matéria de acordo com o dia da semana. Então, se eu tô lá na faculdade e hoje é quarta-feira, eu vou aqui no coisinha de quarta que já vai abrir a matéria certa de quarta-feira. Então, assim, já é uma coisa que me ajuda bastante. E bom, abrindo aqui, tem essa partezinha para colocar algumas coisas, mas eu não utilizo muito. Tem colante e aí a gente vai, né, no caso, para a primeira matéria. A primeira matéria é a minha matéria de segunda, que se chama Oficina do Trabalho Profissional 1. E vocês podem ver que já tem anotações, porque eu já tô aí, já iniciei o semestre, né, faz algum tempo. Então, aqui eu sempre coloco a data do dia, então dia 18 de abril foi a primeira aula. Aí eu faço anotações da aula, eu divido meu caderno no meio e escrevo em colunas, porque assim dá para aproveitar mais a folha e eu acho que fica mais bonito também. Então eu divido sempre com lápis aqui no meio e aí eu vou fazendo anotações assim e depois daqui de baixo eu vou para cá para cima. Bom, aqui são as anotações da aula, normalmente. E aí, quando termina a aula, sempre tem um texto para ler, geralmente sempre tem. E aí eu já deixo anotado aqui, de post-it mesmo, para eu lembrar que eu tenho que ler o texto e coloco a data aqui, dia 25. Então, para o dia 25 eu tinha que ler esse texto de instrumentalidade. E eu coloquei aqui como post-it porque quando eu abro a página, isso daqui vai dar destaque, porque isso daqui é importante. Então, geralmente eu sempre coloco de post-it, mas às vezes quando não dá tempo eu só escrevo mesmo. E aí, nessa matéria de OTP1, como tinha texto para ler, né, no dia 25, quando eu fui ler o texto, eu sempre faço anotações, porque quando eu precisar estudar para alguma prova, alguma matéria, isso daqui vai me ajudar bastante. Essas anotações vão me guiar e eu não vou precisar ler o texto tudo de novo. Então, quando tem um texto para ler e eu leio e faço anotações, eu coloco um balãozinho escrevendo o texto e o nome do texto para eu saber que aquelas anotações se referem a este texto que eu li. Então aqui tem as anotações e vocês podem ver que tá tudo de laranja aqui, né? Porque a cada matéria eu escolho uma cor. Às vezes a cor pode se repetir, mas geralmente eu faço duas cores só, então aqui é preto e laranja, porque assim eu acho que fica mais bonitinho as anotações, é algo mais estético mesmo. Mas as anotações são assim, e aí eu passo também o marca-texto nas coisas que eu acho importante, tudo normalmente. E aí assim vai indo, né, as anotações da matéria. Para diferenciar o que é anotação de texto e o que é anotação de aula, eu coloco aqui a data. Então, acabou as minhas anotações do texto aqui embaixo, e aí, no próximo dia, que foi o dia 25/4, essas aqui são as minhas anotações de aula. Então, como que ficou organizado? Primeiro aqui, como eu li o texto antes de ir para a aula, eu já tinha anotações do texto da aula do dia 25, e aí depois eu só tive a matéria mesmo, as anotações de aula do próprio dia 25. Que tá aqui. Então, já sei que essa anotação desse texto aqui é referente a essa aula aqui, que foi pedido para essa aula aqui. E aí tem as minhas anotações da aula mesmo. Aí, ó, que acabou, eu esqueci de colocar a data aqui, mas geralmente eu coloco. E também nem precisa tanto colocar, porque eu já sei que quando tiver marcado aqui, ó, 9 de maio, é porque foi pro texto do dia 9, da aula do dia 9. Mas depois eu vou marcar aqui para deixar mais organizadinho. Aí aqui tá o balãozinho de um texto que eu li, então eu coloco o título do texto e as minhas anotações aqui.
E assim vai indo basicamente as anotações de coisas escritas. Outra coisa que eu gosto de fazer também, só que eu ainda não comecei, é fazer resumos, que são flashcards. Eu uso essa ficha pautada, ela é muito boa, ela é um material mais grossinho, então dá pra você usar canetinha nela. E aqui que eu faço as minhas anotações de resumo. Como eu disse, eu não fiz ainda nenhuma anotação de resumo para deixar aqui no caderno, porque eu ainda não cheguei nesse ponto de já ter prova. Mas quando eu tiver prova e eu estiver estudando, revisando o conteúdo, eu vou usar bastante essas fichas. E vou deixar aqui também com clips, ou então deixar aqui nessa partezinha que dá para colocar alguma coisa como conteúdo de revisão. Então isso daqui vai ser a matéria bem resumida para fazer prova ou algum trabalho. Quando eu acho necessário ter uma divisão mais clara do que é anotação de texto e o que é anotação de aula, eu escrevo aqui anotações de aula, porque quando é anotação de texto, eu sei que tem o título do texto e tudo mais. Então, para diferenciar as minhas anotações de aula, eu sempre escrevo aqui. Então, aqui é a anotação de texto e a partir daqui para baixo são anotações de aula. Outra coisa que eu gosto também de fazer para dar um destaque, além de usar duas cores, é fazer alguns esqueminhas assim, tipo de resumo, ou então fazer uma questão mais esquematizada mesmo, só para dar uma diferenciada. E aí também eu passo aqui um quadradinho da cor colorida, só para dar uma diferenciada mesmo e não ficar tudo muito texto. E pensa, se não tivesse nenhuma cor, ia ficar muito texto. Você ia abrir e ia estar tanta coisa que chega a dar um desânimo pra tá estudando, pra tá lendo, sabe? Porque é muita coisa e parece que tá tudo misturado. Então, quando você usa uma cor diferente, pode ser uma cor só, já dá um destaque diferente. Indo agora para a matéria de segunda-feira. A matéria de segunda-feira é supervisão de estágio. Eu escrevi aqui supervisão de estágio e na supervisão ainda não tive muitas aulas, porque é mais de 15 em 15 dias. Então tem pouquíssimo conteúdo, mas enfim, eu sempre tento anotar as coisas para pelo menos me dar uma situada de como está o andamento daquela matéria. E às vezes, quando são coisas muito importantes, tipo, isso daqui é muito importante, são trabalhos que tem que entregar relacionado à supervisão de estágio. Então, eu sempre coloco um post-it para dar um destaque maior e tá aqui todas as coisas importantes e entregas que eu preciso fazer nessa matéria. E as anotações, elas vão do mesmo jeito. Então, aqui tem a data, eu coloco uma cor, e essa cor aqui é vermelha, como vocês podem ver. As anotações de supervisão de estágio são vermelhas. Ó, aqui é outra anotação referente ao dia 3 de maio, e aqui são as minhas anotações. Então, aqui a cor já é vermelha, por mais que o marca-texto seja o mesmo, porque eu não tenho vários marca-textos de cores diferentes, só de ter algo vermelho aqui e uma corzinha já faz toda a diferença. E aí, agora a gente vai para a matéria que eu tenho mais coisa escrita, que é a matéria de planejamento social. Por que eu tenho mais coisas escritas aqui? Porque é uma matéria que tem bastante conteúdo. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Geralmente, no primeiro dia de aula, ou ao menos nos primeiros dias, é sempre falado sobre o que a gente vai aprender nesse semestre, é passado as avaliações que pretende ter ao longo do semestre, e como isso é muito importante, eu já deixei aqui marcado de post-it mesmo para dar uma diferenciada nessa anotação. Então, eu sei que isso daqui é importante. E aqui a aula de planejamento social, eu escolhi a cor verde e preta para fazer anotações. Eu escrevi aqui planejamento social, mas está escrito atrás também. E aqui tá também a data. Eu sempre faço isso daqui para eu não me perder, para eu ver onde que eu tô, que aula é essa. Enfim, é muito interessante ter isso daqui, porque ajuda demais.
E aí tem aqui anotações, né, normal, faço em coluna também, faço aqui às vezes um bloquinho para diferenciar. E aqui embaixo eu coloquei um colante, porque era o colante que eu tinha e é verde, então acaba combinando com essa matéria, acabei colocando aqui. E também já dá uma diferença a mais também, né? Vocês podem ver que as anotações em si são super simples, mas que faz toda a diferença, fica bem mais bonito e fica também organizado, porque isso é o mais importante. Passando a folha, eu tenho um destaque bem grande aqui embaixo, que é o texto da próxima aula. Nesse dia aqui eu estava mais inspirada, queria fazer mais algumas coisas detalhadas, então eu acabei colocando essa fita aqui verde e falando qual é o texto da próxima aula, mas só colocar um post-it aqui ou só anotar e grifar já faz toda a diferença, tá? Isso daqui eu coloquei porque eu tava com tempo mesmo, porque nas próximas aulas eu acabei nem colocando isso. Mas enfim, aqui é o texto, né? E aqui são as anotações de aula normalmente. E vocês podem ver que aqui embaixo eu coloquei um visto. Isso quer dizer que esse texto eu li. Isso faz com que eu tenha um controle dos textos que eu li durante o semestre e os textos que eu não li. Aí isso daqui foi uma tabela que a professora passou. Eu poderia imprimir a tabela, mas eu decidi fazer à mão mesmo, porque eu não tenho impressora, não é tão fácil pra mim ficar imprimindo. E aí eu fiz aqui a tabela, deixei um espaço de uma folha inteira para essa tabela, porque ela é grande, não daria pra fazer em coluna. E aqui eu tinha um colante, coloquei mais um colantezinho. Aí aqui, ó, como vocês podem ver, já é a anotação de texto, porque tem um balãozinho e aqui são as anotações deste texto. Aqui eu coloquei a lápis porque eu não tive tempo de colocar a caneta ou o texto para a próxima aula, mas quando eu tiver um tempinho eu vou colocar um post-it aqui, por isso que eu deixei em lápis e deixei um espaço para colocar um post-it falando que para a próxima aula tinha que ler esse texto aqui. E aí aqui nessa página tem uma atividade que a professora passou e eu decidi colar, foi uma atividade em grupo, mas as meninas do meu grupo deixaram eu ficar com a folha, então eu aproveitei e colei aqui. E isso daqui é muito importante porque dá uma resumida da matéria que ela passou. Então, quando ela for pedir uma prova ou pedir um trabalho, eu posso voltar aqui e ver como que a gente fez essa situação aqui, essa atividade que vai me auxiliar no que é pedido dentro das atividades, dentro desse tema. Tanto que isso daqui é um negócio de concurso, é uma pergunta de concurso para fazer, responder dissertativa, e aí eu deixei aqui colado mesmo para dar essa enfatizada, para dar essa diferença, para quando eu quiser ler e consultar, ele tá aqui. E aí, nessa matéria aqui, eu tinha bastante coisa para anotar. Como eu falei, é uma matéria bem conteudista, então eu tento ao máximo fazer anotações diferentes, assim, ou então fazer esse organograma, para dar um destaque mesmo, porque se ficar tudo direto no texto, a gente acaba não tendo tanto interesse, tanta vontade de ler. E a partir daqui de baixo são anotações de um texto que eu li, e esse texto tinha bastante coisas importantes, bastante tabelas, então eu acabei imprimindo, eu achei melhor do que fazer à mão. Eu acabei imprimindo algumas partes que eu achei importante e colando. Aqui eu tava sem cola, então eu passei fita mesmo, mas colando aqui é o que importa. E aí, ó, eu posso abrir aqui e ver isso daqui que me ajuda a estudar. E tem vários desses, ó, tem mais um aqui junto com as minhas anotações para me situar o que que é isso, o que que é referente, né, a isso daqui colado. Tem aqui também, ó. E aqui também é um espaço em branco que eu deixei um texto para eu colocar um post-it aqui e falar que é um texto que eu preciso ler. Tá até aqui a data, dia 4/5, que na verdade já passou, eu já li, mas eu deixei aqui e vou escrever a caneta mesmo assim para eu conseguir me situar os textos que eu li e os textos que eu não li no final do semestre. E aí, como essa tabela também era grande, eu poderia até deixar aqui na coluna, mas eu decidi colocar aqui grandão para ficar melhor de visualizar mesmo e depois de estudar. Então, a partir dessas duas matérias de segunda e terça e quarta que eu mostrei para vocês, vocês já conseguem ver que tem uma base aqui de organização. Então, primeiro, eu uso duas cores, eu coloco em colunas. Se são coisas muito importantes, eu grifo, eu faço um destaque do que é anotação de aula, o que é anotação de texto.
toda essa base me ajuda a me organizar um caderno aqui, né? Ficar mais organizado. E quando eu precisar revisar esse conteúdo ou estudar para um trabalho, para uma prova, eu vou abrir meu caderno e eu não vou me sentir perdida, porque tá tudo no seu devido lugar. Por isso também que é muito importante ler os textos da faculdade, porque os textos da faculdade, eles são introdutórios para a matéria daquele dia. Então, se tem um texto para o dia 25, na aula do dia 25, esse texto vai ajudar a entender melhor. Então, é muito importante fazer anotações o máximo possível, tanto que eu tenho milhares aqui de anotações e a aula começou há pouquíssimo tempo, porque eu sei que isso daqui me ajuda muito e me ajuda a estudar depois, que é o mais importante. E até também a consultar depois que eu terminar a faculdade. Isso daqui tá tão organizadinho que eu posso pegar para ler e para estudar depois. E aí a última matéria, ela é do mesmo jeito. Aliás, a penúltima matéria ainda tem uma aqui que são 5. Mas essa daqui é de psicologia social. Essa daqui foi a que eu mais gostei, não sei, mas a azul eu acho que ficou lindo. Aí aqui são matérias de psicologia social. E do mesmo jeito, do mesmo esquema, eu escrevo, faço anotações, tento fazer bloquinhos para me ajudar a estudar melhor, né, visualizar melhor. E nessa matéria tem bastante coisas assim para fazer, sabe? Tipo organogramas, esses negócios assim. E eu faço à mão mesmo, porque é na hora lá na aula, deixo de lápis, né, e depois eu passo a caneta. Eu acho melhor do que tentar fazer pelo Word e depois imprimir, não, tem que ser facilidade. E aí aqui na última matéria quase não tem nada, porque é oficina de TCC, mas o que tem aqui de importante são as atividades finais para entregar. E uma coisa também que eu evito fazer para deixar o caderno mais bonito é que quando eu erro, eu só passo uma linha assim, eu acho que fica mais sutil o erro, não fica chamando tanta atenção, porque eu passei corretivo em uma matéria aqui e vocês vão ver como chamou a atenção, como que ele não fica bonito, sabe? Eu não gosto. Ó, aqui, ó. Aqui eu passei corretivo e não fica legal. Não fica legal, eu não gosto. Então eu prefiro fazer um risco do que ter que passar corretivo e ficar... Acaba que chama mais atenção o corretivo por ter um fundo branco. E sim, esse vídeo é relacionado a como eu organizo o meu caderno da faculdade, mas uma coisa que me ajuda muito nessa organização aqui é ter um planner, ter uma agenda. Essa agenda aqui é bem famosa, eu sempre mostro, eu me organizo, minha vida tá aqui nessa agenda, basicamente isso. E aí, quando a gente abre, eu consigo marcar aqui por dia, então tem dia todo da semana e as colunas. E é aqui que eu anoto tudo de mais importante. Então, se eu tenho um trabalho para entregar, eu deixo aqui o dia do prazo final para entregar. Se eu já fiz, eu coloco aqui um marcado. Só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Aqui na quarta, dia 11, está escrito: postar vídeo pôster na intranet. Vídeo pôster é uma apresentação relacionada à minha pesquisa da iniciação científica e eu precisava fazer um vídeo para estar depois postando, que é um requisito. Então, aqui na terça, dia 10, era o dia que eu programei para gravar o vídeo pôster e editar. E aí, aqui no dia 11, é para eu postar lá na página. E aí, quando eu completo essa atividade, eu pinto aqui a bolinha. Se eu não completo, ela não tá pintada ainda. Tanto que aqui embaixo tá atividade em grupo de planejamento social para até dia 25/5. 25/5, então, é o prazo final para eu estar entregando essa atividade. Quando eu fazer ela e também já entregar, eu já posso até pintar aqui, entendeu? Então, isso daqui, ter um planner, ter uma agenda também ajuda muito em relacionado aqui à minha organização do caderno. Porque assim, se eu preciso de algo rápido, eu tenho que ver algo rápido que eu preciso fazer da faculdade, eu vejo aqui, eu não preciso ficar caçando, matéria 1, matéria 2 tem isso, então aqui fica mais organizado.